Boa tarde, graça e paz. Mais uma escola bíblica dinâmica da Igreja Batista Pérola dos Mares. Situada em Paripe, na rua Castro Alves 228. Quero convidar você a estar conosco, a se inscrever, a dar o seu like, que vai nos ajudar muito a difundir mais e mais as mensagens de Deus para o seu coração e o coração das pessoas que abrirem o nosso canal. Hoje, Dia das Mães, eu estou muito feliz. Já amanheci agradecendo a Deus pela vida, pelo acordar e também por ser mãe. Ser mãe é uma bênção, é uma realização que não tem palavras que possam expressar por completo o sentimento da maternidade. Ser mãe é algo extraordinário. Talvez você esteja pensando assim: Jussara, você não sabe a minha vida. Então você está falando que ser mãe é muito bom. Mas eu estou com um problema com o filho, com a filha. E tenho tido muita tristeza, muito sofrimento com os meus filhos. Eu convido a você, querida mãe, neste dia, que por acaso esteja passando por alguma situação assim, tire o foco dos seus filhos e eleve os seus olhos para Deus. Deus vai te mostrar como você tem que fazer. Talvez você esteja agindo por um caminho que não seja o que Deus quer e pensando que é. E em vez de unir os seus filhos, você pode estar afastando mais e mais os seus filhos. Não por maldade, mas por achar que é assim. Então, tira o foco do seu filho, da sua filha, erga os seus olhos para Deus e diga: Senhor, em Ti eu confio, está nas Tuas mãos, mostra-me o caminho certo para com os meus filhos. Eu creio nisso e tenho feito isso e as coisas têm mudado de uma forma extraordinária. Eu queria, com a minha força, com o meu braço, disciplinar os meus filhos e achar que tinha que ser assim. Mas aos poucos Deus vai dizendo: epa, calma, olha para mim, eu vou te ensinar como fazer com os seus filhos. E hoje o tema é como educar nossos filhos, conselhos e mandamentos. Então vamos lá, nós teríamos hoje aqui outros professores, mas por um impedimento eu os estou substituindo. E vamos em frente. Então, como educar nossos filhos, conselhos e mandamentos. Tem uma historinha que eu quero contar para vocês. Em uma família, um de seus filhinhos tinha o hábito de derrubar a colher e a tigela de pão e leite no chão, sempre que eram colocados à sua frente. A mãe já não sabia o que fazer. O pai deu-lhe o seguinte conselho: da próxima vez que ele derrubar a tigela de sua mão, deixe-o sentado na cadeira, não diga uma só palavra e vai cuidar de suas tarefas. A mãe seguiu o conselho. A criança, a princípio, ficou de pé ao lado da cadeira, olhando para a mãe, depois para a tigela caída no chão. Por fim, agachou-se, apanhou a colher e a tigela do chão e colocou-as de volta sobre a mesa. Daí por diante, o menino nunca mais derrubou o prato da mesa. Por que será que este menino fazia isso? Chamar atenção, provocar, desafiar. E nós, mães e pais, muitas vezes entramos na vibe da criança. Nos igualamos à criança e vamos discutir com a criança. E há uma teoria de Eric Berne, que é a análise transacional, e ela apresenta a nossa personalidade dividida em 3 egos.
ego pai, ego adulto e ego criança. E a gente começa a se descobrir nos nossos relacionamentos como nós estamos. Se estamos uma pessoa madura, emocional, competente, ou neste equilíbrio dos egos, o meu ego mais forte é o da criança, que é impulsiva, que é impulsivo, que responde logo. Porque esse instinto natural faz parte da gente. A gente nasce instintivamente, não é? Nós sabemos nos defender, nós sabemos chorar, nós sabemos demonstrar alegria de bebezinho. Então, este ego infantil, ele existe em nós até hoje. Mas o ego pai vai trazer educação, vai dizer o que podemos fazer, o que não podemos. E o ego adulto vai trazer o equilíbrio entre o meu impulso natural, o meu desejo, e se aquilo eu devo fazer naquela hora ou não. Aí nós vamos dizer, eu respondi como um ego adulto. Mas muitos de nós lidamos nos nossos relacionamentos com o ego criança ainda. Tomou, levou. Isso é ego infantil. É o que está dominando a sua vida. Não leva o desaforo para casa. Ego infantil. Coisa de criança, que não tem maturidade e responde de imediato. E aí eu fico pensando nisso aqui. Menos de mim, mas de Cristo em mim. Isso tem que ser verdade na nossa vida. Porque quanto menos do meu ego criança, que eu já posso me alimentar com coisa mais pastosa, eu vou ter uma resposta de um ego adulto, que a gente pode considerar uma pessoa inteligente emocionalmente. Então, a historinha desse menino vem justamente mostrar isso. Então, vamos lá. Algumas atitudes, provavelmente, que tomaríamos, né? Então, vamos lá. Disciplinar com palavras ásperas. Ah, eu sou assim mesmo. Me irritou. Ego imaturo. Jussara, mas eu sempre aprendi assim, sempre fui assim. Tudo bem, reconheça que você tem que mudar. Ah, eu não tenho paciência. Reconheça que você precisa melhorar. Discipliná-lo com algumas varadas. E aí, certo ou errado? O que vocês acham? Errado? Quem falou errado, levanta a mão. Estamos numa situação de birra. Aí eu gostei do que a Nádia falou, nessa situação não. É porque realmente cada situação é uma situação. Por exemplo, eu gosto de dar muito exemplo dos meus filhos, porque para mim foi uma escola de aprendizado. Justamente os meus erros. Então, por exemplo, o Júnior e o Guilherme, nós falávamos uma vez e eles obedeciam. O Jonatas e Dona Ana Paula não seguiram o mesmo pique. E aí, cada caso é um caso. Nós nunca fomos de bater nos nossos filhos, de dar surras, né? Mas, às vezes, a varinha cantava assim. E eles sabiam onde estava a varinha. E, às vezes, quando eu ia pegar a varinha já não estava mais lá, porque eles deram sumiço na varinha. Fora do contexto, como a Nádia falou, nesse caso não, né? Mas disciplina, às vezes, com a varinha. Aí vem uma pergunta. Será que meu filho, minha filha, relataria a respeito de nós que éramos os pais ideais, bondosos e amorosos? E aí, a criança traz as marcas da gente. Traz as marcas da gente. E o coração é cheio de perdão, isso é maravilhoso, mas a gente não esquece
E tem que procurar não repetir o erro desse ego pai que a gente absorveu, porque o meu pai fazia, minha mãe, essa minha ansiedade, doutor, eu sei o que que é. É porque meu pai e minha mãe são extremamente impulsivos. Pá! E o que que aconteceu com este menino? Ele começou a se retrair. E aí a depressão tomou conta dele. Resultados. E ele é um menino que se converteu, os pais ainda não, mas ele se converteu genuinamente a Jesus, um menino novo de 19 anos. E ele diz assim: eu já perdoei os meus pais, mas eu não consigo ainda conversar com eles por conta dessa impulsividade dos pais. O que que os filhos vão relatar ao nosso respeito? O coração desse menino já está puro, mas adiante. Os pais são os tutores dos filhos de Deus e devem ensiná-los, educá-los e cuidar deles. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Provérbios 20, versículo 7. Os seus filhos gostam de estar em casa? Gostam de sair, de curtir o pai e a mãe? Isso é um excelente sinal. É porque eles nos admiram e têm prazer de estar conosco. E outra cliente essa semana falou assim, chorando demais, muito sofrida, porque a filha trabalha a semana inteira fora e quando chega sexta-feira, ela trabalha fazendo representações fora da capital, vai para o interior a semana toda. E quando chega na sexta-feira, chega em casa, troca de roupa e vai para a casa do namorado. Na segunda-feira ela vai trabalhar e a mãe praticamente, chorando, diz que está perdendo essa filha. Por que será? Há filhos ingratos, sim. Mas também há ambiente em que os filhos não se sentem bem de estar. E dizer para uma mãe apaixonada pelos seus filhos que ela precisa mudar para resgatar os seus filhos. Que situação complicada. Então, nós, os pais, precisamos entender isso. Responsabilidade dos pais. Vocês conseguem ler para mim? Está dando para enxergar? Adiante, Edivan. Está dando para enxergar? Então leiam para mim, por favor. Os pais são responsáveis perante o Senhor pelo modo como educam e orientam seus filhos. Pois eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valoroso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos. Os pais são responsáveis. Sabe o que eu escutei nesses últimos dias de uma filha? A dor dela é que o pai disse para ela que ela tem obrigação de dar um salário para ele porque ele sustentou ela. Pai aposentado da Petrobras, teto máximo de aposentadoria. Mas eu paguei isso para você, eu paguei aquilo. Aí eu virei para ela e falei assim, pega a Constituição brasileira e diz para ele o artigo que fala que os pais são responsáveis pela saúde, pela educação, pelo lazer, pelo afeto para seus filhos. É obrigação da família. Na Europa, um filho pode entrar na justiça contra o seu pai se o pai recusar de ajudar. E alguns acham que colocaram os filhos para depois terem lucro com os filhos. Primeiro que os filhos não pediram para nascer. A responsabilidade é nossa. Ajudar os filhos não pode ajudar os pais? Claro, podem e devem. Porque isso é amor, isso é fraternidade, é carinho. Claro que pode e deve.
Mas eu não devo pautar minha vida na boa maré, né? Maré mansa. Ah, eu tenho 3 filhos, cada um vai me dar o dinheiro, eu vou viver a custas deles, de jeito nenhum. Isso nem é bíblico. Bíblico é nós cuidarmos uns dos outros. Um pai carente, um pai necessitado, claro. Claro. Mas dizer que vocês têm obrigação porque eu fiz isso, fiz aquilo. Se tem alguém aqui que pensa assim, para de pensar assim. É obrigação da família sustentar seus filhos. Então, os pais são tutores dos filhos. São tutores dos filhos. Agora, o que eu posso fazer? Criar os meus filhos como uma família de parceiros, de cúmplices. Eles vão crescendo, vão conquistando espaços. Aí a gente fala, ô filhão, vamos comprar isso assim em parceria? Embora pai, embora mãe. Eu dou uma parte, você dá uma parte, embora fazer isso. Ô mãe, eu queria tanto comprar isso, mas está meio pesado. Embora dividir, eu te ajudo e você faz a sua parte. Claro que isso é família, mas não com esta formação. Você tem obrigação de me sustentar. Principalmente um pai que está aposentado e com bom salário, mas que quer ter uma vida bem maior quando o seu salário era completo, porque era o dobro. E na jurisprudência tem um termo que fala assim, crises por coisas fúteis. Não é por saúde, não é por nada disso, coisas fúteis. Então você, meu filho, trata de bancar porque eu não estou podendo agora, e eu dei muito para você, te paguei sua faculdade e tudo, agora está na hora de você me devolver. Nós temos que ter um coração grato aos pais, sim. Eu fico às vezes pensando como meu pai conseguiu 5 filhos no Colégio Batista Brasileiro, depois no Shepherd, cuja mensalidade não era baixa. Meu pai dava um duro, mas a maior alegria dele dizia, eu não tenho muito para dar, mas a educação de vocês eu vou dar. E graças a essa educação, todos nós temos a nossa vida independente desde muito tempo. Então, pais são tutores dos filhos. Adiante. Mãe, não perca ali tá a peça, mas não perca a chave da formação da criança. Aí, dando aula ontem para a turma de Direito, eu falando o que a nação brasileira quer para o futuro dela. Pensa aí, como uma nação pode se tornar forte? Pensar no futuro. Onde ela tem que começar? Eu quero uma nação forte. Aonde eu começo? Dá microfone aí para esse pessoal, Kaique. Para você, aonde eu começo se desejo transformar o Brasil numa nação forte? Dali para Elias. Família. 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 E o que eu tenho que fazer como Estado para esta família? Um dos dois tem que decidir quem vai para trabalhar e quem fica um período em casa com seu filho. Quem ficava a ganhar um salário do Estado, um bom salário, para cuidar do seu filho. E não colocar, às vezes, com 3, 4 meses na creche, e a criança vai estar na mão de outra pessoa, que tem creches maravilhosas, dedicadíssimas. Eu parabenizo, mas é a mesma coisa de uma mãe afetiva. Eu contei para eles que quando nós estivemos na Áustria, em Viena, as mães recebiam um salário de 1.200 euros, ou euros, para ficarem 2 anos cuidando dos seus filhos. Porque eles perceberam que as crianças, se forem bem formadas, terá mais saúde lá na frente.
Não perca a mão, mãe que me ouve. Quer ser mãe? Quer ser mãe? Então faça uma opção. Faça uma opção. Ah, Jussara, mas eu preciso ajudar meu marido. Confie em Deus. Confie em Deus. Entrega para Deus. Senhor, eu quero cuidar do meu filho. Dá, Senhor, capacidade ao meu esposo para que ele prospere, para que ele consiga sustentar e nos abençoar. E às vezes mãe e pai estão trabalhando para dar bobeiras para os seus filhos. Ah, o que eu não tive eu quero dar. Ah, Jussara, por que você não passou por isso? Quem disse que eu não passei? Eu fiz uma opção. Eu fiz uma opção. Primeiro os meus filhos, depois a minha profissão. Era Arno e eu que cuidávamos, não tínhamos babá, não tínhamos nada. Era de banho, a dormida, a hospital, a médico, a tudo. Opção. Eu podia estar trabalhando, ganhando também para juntos. Não, eu não vou deixar os meus filhos na mão de outras pessoas. E se vocês quiserem saber a história da nossa vida, começa lá no Rio Grande do Sul. Depois passa por Jaguaquara. Vai perguntar quem era o pastor Arno e qual era o salário dele. Damos permissão para vocês fazerem. E o Senhor nunca nos desamparou. Mãe, não perca a mão de cuidar dos seus filhos. As mães são o instrumento motor nas mãos de Deus para guiar os destinos das nações. Se em qualquer nação as mães ensinarem os filhos a não guerrear, eles nunca entrarão em guerra quando crescerem. Se as mães ensinarem aos filhos, declarem guerra contra seus inimigos, sim, guerra total, eles crescerão cheios desse espírito. As mãos são o mecanismo que dá estímulo ao ser humano e o guia. São as mães. A mão que embala o berço rege o mundo. Como é que eu estou ensinando aos meus filhos? Mas, Jussara, e se as mães não fizerem isso? Às vezes tem mães que não transmitem paz para os seus filhos. E transmite contenda. Mas uma mulher cristã, que ama a Deus de todo o coração, ela tem uma visão diferente. Dica para os pais, Deuteronômio 6. Pais, procurem honrar seus filhos. 2. Criem-nos na doutrina e admoestação do Senhor. Ensine-lhes a verdade e não o erro. Ensine a amar e a servir a Deus. Ensine a crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo e da humanidade. Eu quero fazer uma outra pergunta. Vocês acreditam que a Bíblia é o guia máximo para pai, para mãe, na educação dos filhos? A Bíblia, ela tem uma trajetória, desde o Gênesis ao Apocalipse. Ela mostra um Deus extraordinário que criou todas as coisas. Ela mostra o homem pecando. Ela mostra depois Deus mostrando o projeto de redenção da humanidade. Ela mostra Deus constituindo uma família para ser o exemplo para todas as nações. E mostra a caminhada dessa família, dessa nação, que tinha altos e baixos. Quando estavam firmes no Senhor, eram vitoriosos. Quando se afastavam, perdiam as guerras. Chegou um tempo que o povo estava tão perdido, estava como ovelha sem pastor, e a promessa de Deus se cumpriu com o nascimento de Jesus Cristo, e ele veio, trouxe uma nova visão de mundo, mostrou quem era Deus, e o máximo que ele fez foi morrer na cruz por nós, e não ficou na cruz, nem ficou na tumba, mas ressuscitou para ressuscitarmos com ele.
Essa é a trajetória da Bíblia. E nessa trajetória, ela tem vários ensinamentos que nós, mães, temos que primeiro praticar e depois ensinar aos nossos filhos. Ah, mãe, tudo para você acha que está legal. Se não é que eu acho que está legal, é que eu tenho esperança. Eu tenho esperança. E há um texto na palavra que diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, que triste trevas você está. Se a criança chega em casa falando mal do coleguinha e você fomenta, ele vai também só ver o lado mal das coisas. Por isso que está nas nossas mãos alimentar o mal ou alimentar o bem com as nossas crianças. Ah, mãe, olha, fulano, o pai dele deu um jogo, um videogame de última geração. Os nossos filhos tinham 9, 8, 10 anos. E era um médico que podia, né? Aí eu pergunto, como você se sentiria? Frustrada porque não podia dar? Ai, que vida eu levo. Nenhum videogame eu posso dar para os meus filhos. Nem eu, nem Arno nunca padecemos desse mal. Primeira coisa que eu falei, que legal, ele é seu amigo e você vai brincar com ele. E foi o que aconteceu. Ele era muito querido e eles brincavam, se divertiam. Se alegrar com a conquista do outro. E não ficar alimentando no filho. Gente, eu escutei de uma mãe, mas Jussara, nós pastores, uma mulher de pastor, a gente tem que proteger os nossos filhos. Porque tem gente na igreja de muito recurso e que dá certas coisas para os nossos filhos, e os nossos filhos, por serem filhos de pastor, não pode. Eu falei, desse mal eu não padeço. Que eu fui criada com roupa de liquidação e de baú. Desse mal eu não padeço. E os meus filhos, a gente comprava um número maior, né, bem? Ou até 2 números, encheu de algodão na ponta para durar. E num casamento, Guilherme, olha, minha mãe encheu de algodão, porque o sapato estava muito grande, com a boca desse tamanho. Oh, aleluia, é assim que eu sou. Que história é essa de alimentar no filho uma frustração porque não tem um tênis, porque não tem uma roupa? A mãe que é responsável por isso. Mãe e pai, eu falo mãe porque nós somos mais complicadas. Nós, mulheres, somos mais complicadas. Somos mais sensíveis, mais doídas. Vamos nos desdobrar para dar coisa para os filhos. O meu pai nunca comprou bolacha recheada para a gente. Primeiro que bolacha recheada não faz bem para a saúde. Só comprava bolacha quebrada, que era bem mais em conta. E ele dizia para minha mãe, pega as mais inteiras para as visitas, porque ninguém engole bolacha inteira. Assim que a gente foi criado. Agora, o estudo, a cultura, meu pai dormia ao som de ópera. Livros e livros dentro de casa. Muita batata doce, muita banana, muita abóbora. Quando era época de abóbora, era café, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e de noite. É a abóbora que a gente fica tudo amarelo. Vocês sabem que a abóbora deixa a gente amarela, né? A gente ficava, e minha mãe falava, Osíris, meu filho, mulher, inventa coisa com essa abóbora, porque é a época da abóbora. E éramos tão felizes. Então, gente, com toda a sinceridade, Dalma, eu não me lembro. Na minha casa, a gente tem inveja do que o outro prosperou. Por quê? Porque nós fomos educados assim. Então, mães que educam seus filhos assim, a gente vai diminuir muito o problema de frustração, de depressão, de autoavaliação. Meu filho vai se sentir valorizado se ele tiver o mesmo tênis do colega. Isso é besteira. Sabe como o filho é valorizado? Quando você diz para ele, meu filho, minha filha, eu te amo. Você é um presente de Deus na minha vida.
E Deus tem bênçãos para você. É isso que um filho se torna feliz e tem a consciência de que é muito amado. É maravilhoso, maravilhoso. Às vezes a gente senta e morre de rir das histórias que os nossos filhos contam. Que os nossos filhos contam. E sempre assim, né? Mãe, você não sabe da metade do que nós fazíamos. E eu não sabia, né, que eles não eram nem tão santos como eu pensava, né? Não acredito que o meu filho faz isso. Faz, viu, minha gente? Filho faz, ele apronta. Nem te iluda. Muito bem, próximo. Pais como exemplos. Os pais estão extremamente preocupados em governar e controlar os filhos. Mas existem pais que não conseguem controlar-se. Como pode controlar os filhos? E aí, vive gritando com os filhos. Eu quero dar uma dica, não grita porque não adianta. Um amigo nosso, eu falei assim para ele: ô fulano, fala aí com as crianças para pararem. Ele falou: eu vou ficar desmoralizado porque eles não vão parar. Então não adianta falar muito, tem que falar na hora certa. Se uma mãe deseja controlar o filho, em primeiro lugar, deve aprender a controlar-se. Estou falando aqui para alguém? Ou não? Em primeiro lugar, deve aprender a controlar a si mesma. Depois disso, conseguirá ter sucesso em sujeitar o filho à sua vontade. Mas se ela não consegue controlar a si mesma, como espera que uma criança que ainda é um infante em entendimento seja melhor, mais sábia e prudente do que um adulto já maduro? Essa é pauleira, viu? Essa é pauleira. Adiante. Os pais devem tratar os filhos da mesma forma que desejam ser tratados e dar-lhes um exemplo que esteja à altura de um santo de Deus. Criem seus filhos para que tenham amor e reverência ao Senhor. Observe o gênio e temperamento de cada um e tratem-nos adequadamente, jamais disciplinando-os quando vocês estiverem tomados pela ira. Ensinem-nos a amá-los em vez de temê-los. Ah, isso é lindo, né? É lindo demais. Eu dizia para o meu pai assim: pai, bate logo. Porque quando o senhor fala Sarinha, Jesus Cristo, irmãos, precisamos conversar. Eu me lembro uma vez que eu vesti uma roupa e quando voltou da igreja, meu pai: hoje, Sara, eu não sei se você percebeu, minha filha, mas a sua saia era a mais curta de todas as suas colegas. Eu falei: era, pai? É. Então eu lhe convido a baixar a barra dessa saia. Acabou-se. Acabou. Não tinha discussão, mais pai, não tinha mais pai, não tinha mais nada. Mas ao mesmo tempo ele me acordava e dizia assim: ô Sarinha, levanta minha filha, eu vou te levar. É esse pai que ama, que tem autoridade para dizer: abaixa a tua saia. E acabou-se. Quem ia ter coragem de vestir uma saia de novo daquelas? Não ia ter, porque não precisava. Apesar de estar escrito: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. Estas citações referem-se à aplicação de castigos sábios e prudentes. Não é um tapa na hora da raiva, onde a mão pegar, pegou. Pegou no rosto, pegou na cabeça, pegou no peito. Não, não é isso. É um diálogo, é uma disciplina feita com sabedoria. As crianças que vivem sob a influência da bondade e afeto dos pais, quando percebem que os pais ficaram descontentes e recebem alguma reprimenda deles, estão sendo mais castigadas do que se recebessem qualquer tipo de punição física. E é verdade. E é verdade.
E com esse eu finalizo nossa conversa de hoje. Nesse Dia das Mães, né, mãe, que é uma relação simbiótica com os filhos. E eu fico assim tão triste quando alguns movimentos querem dizer: ah, eu nasci no corpo errado. Esse tipo de papo é tão infundado. Mas, Jussara, você não acredita? Não, eu acredito em disfunções, eu acredito. Mas eu também acredito em milagre. E eu acredito que a palavra de Deus tem sempre o melhor para nós. A relação mulher e filho, mãe e filho, é diferente da relação do homem e filho, pai e filho. As duas relações são muito importantes, mas são diferentes. Então, essa história do homem virar mulher, da mulher virar homem, não está dando certo, porque não é assim que as coisas acontecem. Isso é uma disfunção social, é uma, vamos dizer assim, é uma descompensação de alguma forma. Em algum lugar dessa trajetória, alguma coisa deu errado, tem que se estudar com calma cada caso. Mas aceitar que isso é comum não é. Sabe por quê? O Winnicott vai dizer que a relação mãe e filho e filha é simbiótica. O que significa isso? A criança, até uma certa idade, ela não sabe onde ela começa, nem onde a mãe termina. Ela se acha pertencente a essa mãe. Olha o valor da mãe. Olha o valor da mãe. Depois entra o pai como uma figura social importante e a criança começa a reconhecer como o outro a partir do pai, a partir dos 5, 6 meses. Mas Jussara não tem pai que está cuidando dos seus filhos? Tem, e cuidando muito bem. Mas ele não gerou 9 meses na barriga. Ele começou a ter uma intimidade com seu filho depois que ele nasceu. E os 9 meses que ficou dentro da mãe? Isso ninguém tira e ninguém troca. Então, queridas mães, nessa tarde, vamos ser mães que embalam berço para reger uma sociedade mais justa e mais feliz. Né? E eu tenho certeza que com todos os nossos erros humanos, nas nossas fragilidades, nós, de coração, temos tentado fazer um bom trabalho. Eu creio nisso. Olhando para vocês aqui, eu sei que todas têm se esforçado para ser mãe segundo o coração de Deus. E você que nos ouve, há jeito para você, para a sua família, se você está em crise, está tendo algum problema com o filho, com a filha, olhe para cima. O nosso alvo está lá em cima. E quando a gente ergue o olhar, todo o nosso cérebro consegue enxergar melhor as saídas e soluções. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para nós. E se alguém tem alguma pergunta, pode perguntar ou dar um testemunho, vir aqui e falar. Ou eu vou ter que chamar, vocês decidam. Cadê os microfones? João é o primeiro. Ai, nossa, o pessoal está com tanta vontade, vocês que não estão vendo, mas tem uma fila querendo falar aqui. Quem vem? Quem vem? Ah, Priscilinha. Parabéns, Priscila. Graça e paz. Eu fiz algumas anotações aqui, e o primeiro foi uma parte do versículo que Juju leu, que é essa parte aqui. Filhos são como flechas na mão de um homem valoroso. E o finalzinho que diz, não serão confundidos. Ou seja, se a nossa criação com nossos filhos forem
dar destino para eles e mostrar onde eles devem chegar na palavra de Deus. Quando eles crescerem, eles não serão confundidos com o mundo, né? Eu até falei aqui que quando eu estava indo para o meu pré-natal, eu encontrei uma senhora lá no hospital que ela perguntou se era meu primeiro filho e eu falei que não, que era o quarto. E ela falou assim, você não tem vergonha de botar 4 filhos no mundo, esse mundo que a gente está vivendo, que filho não respeita mais pai e tudo. E aí eu fiquei com vontade de dar uma resposta mais agressiva a ela. Só que eu parei e falei para ela assim, não foi planejado por mim, mas foi sonhado por Deus. E se hoje a gente vive num mundo tão difícil, que com tanta escuridão, que os meus filhos sejam luz, né? Que quando eles crescerem, eles levem a geração deles a chegar mais perto de Deus. Que os meus ensinamentos a eles hoje reflitam a eles no amanhã. E eu também anotei aqui, faça uma escolha. Eu fiz uma escolha quando o João nasceu. Depois de 1 ano eu fui trabalhar, mas o João tinha uma sensibilidade na saúde, ele ficava muito internado. E eu comecei a ver também o meu filho chamar minha irmã de mãe, porque eu trabalhava em call center, então eu ficava muito tempo longe dele, só vinha mais na hora de dormir. E aí aquilo me incomodava, não por minha irmã não ser alguém que mereça, ela sempre foi maravilhosa, mas porque o meu filho estava chamando ela de mãe, e não a mim. Estava passando muito tempo longe de mim. E eu comecei a ver, será que eu preciso trabalhar? A gente, às vezes, como a Juju falou, a gente quer dar mais do que o que a gente teve. E a gente conseguiu fazer isso, porque eu tive muito pouco. Mas eu sempre fui muito grata à minha mãe por tudo que ela fez por mim, mesmo sendo pouco. Então, eu preferi sair do trabalho e criar o meu filho, e depois eu tive a Ana Júlia e a Elise, e continuar nesse caminho, do que, se eu fosse trabalhar, eu teria que pagar quase o meu salário para alguém olhar meus filhos. Ou então eu entregaria alguém que não olharia, que não daria aquela atenção que meus filhos, que eu dou, né? E eles seriam criados por outra pessoa. Então, a gente precisa, sim, fazer uma escolha e ver se aquilo que a gente quer dar para o nosso filho é necessário ou é só um capricho. Que, às vezes, a gente nem dá a atenção que os nossos filhos precisam para dar algo que a gente vai mostrar para as pessoas que os nossos filhos têm, mas o que eles precisam mesmo é da nossa presença e da nossa atenção. E a gente, às vezes, terceiriza também a educação dos nossos filhos. A gente acha que a escola tem que mostrar, tem que ensinar. Não, a escola tem que ensinar a ler, alfabetizar, mas educar é a nossa responsabilidade. É o que nós devemos fazer. E a última coisa que eu anotei foi alimentar a frustração, né, da criança. E eu sempre falo para os meus filhos que eles não vão ter tudo o que eles querem. Eu vou fazer o possível para dar o que eu posso. Mas para eles sempre ser gratos pelo que ele tem, pelos que eles têm hoje, porque sempre tem alguém que ora para ter alguma coisa que a gente tem e não pode ter. Né? Se a gente olhar para o lado, a gente vai sempre ver alguém mais necessitado do que nós. E aí a gente vai olhar para Deus e ser grato, né? Às vezes eu me sinto um pouco assim, quando eu reclamo de alguma coisa que eu não tenho, que eu queria comprar, o que eu queria ter. Mas Deus sempre me traz à memória pessoas, lugares, que não precisa nem ser de outros países. Por aqui, por perto, se a gente olhar com atenção, a gente vai ver pessoas que precisam, que necessitam. E aí a gente tem mais gratidão a Deus, mais motivo para agradecer do que para reclamar. E cria em nós, e a gente cria nos nossos filhos também, a vontade de ajudar e de ser mais grato a Deus pelo que tem. É isso. Fica aqui um pouquinho.
O que os nossos filhos precisam? Ser amados, valorizados. Mas para que eles se sintam amados, valorizados, nós precisamos nos sentir amados e valorizados. E nós somos amados por Deus. Nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Nenhum. E este amor que a gente tem por nós, a gente transmite para os filhos, e aí o ambiente fica um ambiente feliz. Coração grato, gratidão. Agradeçam, agradeçam, agradeçam. Muito boa a colocação da Priscila. Você tem uma caminha? Você tem um travesseiro? Tem gente que não tem. Isso é bom demais. Você acorda, abre o olho, enxerga. Isso é bênção de Deus. Então, vamos agradecer mais. E um exercício muito bom que eu quero fazer agora é o seguinte. Nós vamos dar um abraço. Agora, vocês vão levantar e vão dar um abraço em uma pessoa só. Uma pessoa só, um abraço bem gostoso. Isso é o nosso presente. É o nosso presente, tá? Então, fiquem de pé. E é isso aí que os nossos filhos precisam receber. Um abraço caloroso. Faça isso em casa também. Dê um abraço para valer. Eu mudo, tudo muda. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Feliz Dia das Mães. Até o próximo domingo.